Boa tarde. Todo mundo feliz hoje? Por que não? É um dia especial, hoje a gente vai ter muito assunto novo aqui, né? Bom, mas antes de chegar nos assuntos novos, a gente ainda vai resolver alguns exercícios da aula passada ainda, referente à regra da cadeia, né? São alguns exercícios bem interessantes, né? Digamos assim que eu gosto de cobrar alguma coisa parecida ali na prova. Bom, sem me adiantar muito, né? Eu vou colocar logo o primeiro aqui para vocês. Deveria ter feito na aula passada, mas não deu tempo. Bom, o primeiro exercício da aula de hoje, deveria ter feito na aula passada, mas não deu tempo, é esse aqui, ó. Eu tenho uma função f dos reais nos reais, derivável, essa parte da questão aqui é muito importante, a tua função ela tem que ser derivável, essa função f, e seja uma função g dado dessa forma, ó, g de x igual a f do cosseno de x. Aí a questão te pede para calcular a derivada da tua função g no ponto π sobre 3. Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa, eu nem conheço quem é essa função f. A única informação que eu tenho a respeito dela é que ela é derivável. Ou seja, quando eu falo que uma função ela é derivável, é quando ela é derivável em todos os pontos do seu domínio. Então isso é um fato muito importante. Então eu quero calcular g' no ponto π sobre 3, supondo que a derivada da tua função f no ponto meio é igual a 4. Como é que eu resolvo isso? Não é difícil, né? Quais as informações que a gente tem, né? Que a nossa função g é igual à função f calculado no cosseno de x, na verdade. A tua função f é derivável. Eu quero calcular g' de π sobre 3. Sendo que f' de meio é igual a 4. Então eu quero saber isso aqui, ó. Nossa função g, ela é definida dessa forma, a função f do cosseno de x, e eu quero saber a g' de π sobre 3, sendo que a derivada da função f no ponto meio é igual a 4. Como é que eu resolvo isso? Bom, se eu quero saber g' de π sobre 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar essa função aqui, para obter a derivada da função g. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então quem é g' de x? A g não é essa função aqui, f do cosseno de x? Então eu vou derivar essa função. Então vai ficar isso aqui, f do cosseno de x derivado. Ora, vocês concordam comigo que isso aqui é uma função composta? Sim ou não? Sim, né? Eu tenho a função f, que eu não conheço a cara dela. Eu só sei que tem essa função. E eu tenho uma função cosseno aqui dentro do argumento da função f. Então eu tenho uma função composta. O que eu tenho que aplicar aqui? A regra da cadeia. Ou seja, a derivada da nossa função g vai ser igual. A função mais externa aqui, nesse caso, é a função f, né? Então, a derivada da função externa, nesse caso é quem? A derivada da função f. Como eu não sei quem é a função, eu vou denotar dessa forma. Vai ficar f' do cosseno de x, vezes, aplicando aqui a regra da cadeia agora, a função que está aqui dentro do argumento da função f é a função cosseno, que é a função mais interna. Então, a derivada da função de fora vai ser a derivada da f no cosseno de x, vezes a derivada do cosseno. Quanto é que vale a derivada do cosseno de x? Menos seno, né? Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Seno de x. Todo mundo entendeu isso aqui? É difícil? Ok, então... Mas é isso que eu quero? Ainda não, né? Eu quero a derivada da função g no ponto π sobre 3. Ora, como eu já tenho a derivada, isso aqui que a gente acabou de obter, basta agora substituir o ponto π sobre 3.
Então, eu vou calcular g' de π sobre 3. Onde tem o x agora, vai aparecer π sobre 3. Ó. Então, vai ficar f do cosseno de π sobre 3 vezes seno de π sobre 3, bem aqui. Menos, né? Então, vai ficar menos f do cosseno de π sobre 3 vezes o seno de π sobre 3. Não é isso? Quanto é que vale o cosseno de π sobre 3 e o seno de π sobre 3? Quem lembra aí? Os arcos notáveis, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, aquela tabela que a gente aprendia lá no ensino médio. Bom, π sobre 3 é 60 graus. Né? Então, na verdade, você tem o cosseno de 60, que vale meio, e o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo agora isso daí, a gente tem que g' de π sobre 3 vai ser igual a menos f. No lugar do cosseno vai aparecer agora, cosseno de 60 é meio, então vai aparecer o meio bem aqui, vezes seno de π sobre 3 é o mesmo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vezes a raiz de 3 agora, sobre 2. Ora, lá no começo da questão, no comando da questão, na verdade, aqui é a derivada, né? Foi dado para a gente quanto equivale a derivada da função f no ponto meio. É 4. Então, vou substituir bem aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Então, a derivada da função f no ponto meio vale 4, está bem aqui. E o raiz de 3 sobre 2 é só repetir bem aqui. Dá para simplificar agora o 4 com 2, e o resultado é menos raiz de 3, raiz de 3 não. Simplificando aqui vai ficar 2 em cima, né? 2 raiz de 3. Não é uma questão tão difícil, né? A gente enxergando direitinho as coisas, dá para sair. O detalhe aqui é olhar logo e identificar o que tu quer fazer na questão. Se eu quero a derivada da g no ponto π sobre 3, então eu vou olhar para a minha função g e derivar. Como aqui é a função composta, usa a regra da cadeia, chega aqui na derivada da função g, e depois é só usar os dados da questão, que é o π sobre 3, a derivada da g no π sobre 3, calculamos aqui, e chegamos aqui nesse resultado. Em seguida, usamos a derivada da f no ponto meio, que vale 4, e chegamos no resultado, menos 2 raiz de 3. Ok, bora fazer mais uma questão aí, rapidinho. Essa questão aqui, ela não é difícil de fazer, né? Essa aqui eu vou deixar como exercício para vocês. A ideia é a mesma, só que eu quero agora a segunda derivada. Vocês querem que eu faça essa? Quem quer que eu faça essa questão aí? A maioria, então eu vou fazer. Então, eu tenho que y é igual ao cosseno de 5x. E eu quero calcular isso aqui, ó. A segunda derivada de y em relação a x quadrado. Bom, para calcular isso aqui, o que eu tenho que fazer? Só um detalhe importante, deixa eu lembrar vocês, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. y, né? Y duas linhas. A segunda derivada de y em relação a x. Só que para calcular a segunda derivada, eu tenho que ter quem? A primeira derivada, né? Então, eu tenho que calcular primeiro a derivada de y em relação a x, que é igual a y'. Ok? Então, bora calcular logo a primeira derivada dessa função, bem aqui. Vamos calcular d de y dx. Bom, se eu quero a derivada de y em relação a x, eu tenho que derivar cosseno de 5x, né? Que é igual a y. Então, eu vou derivar isso aqui.
d de cosseno de 5x. Então, é isso que eu vou derivar. Bom, isso aqui repete, é só a notação de derivada. Então, d de y, d de x vai ser igual. Aqui, novamente, nós temos uma função composta. Cosseno de 5x, olha. A função mais externa é a função cosseno e a função mais interna é o 5x, né? Uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, aplicando a regra da cadeia, quanto é a derivada da função mais externa aqui? A derivada do cosseno? Menos seno, né? Menos seno de quem? De 5x. Vezes, quanto é a derivada da função mais interna do 5x? É 5, né? Então, fica essa situação aqui. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar o 5 aqui na frente. Então, é menos 5 que multiplica seno de 5x. Mas só que não é isso aqui que eu quero a segunda derivada. Então, eu vou derivar de novo. Então, eu vou calcular agora a segunda derivada de y em relação a x. Quem é que eu tenho que derivar? A primeira derivada. Então, vou derivar isso aqui. Então, vai ficar d menos 5 seno de 5x em relação a x. Ó, parece só como se fosse só a primeira derivada da função. Só que essa função aqui, ela já é a primeira derivada de y. Então, estou derivando de novo. E quanto é que dá isso aí? Observa o seguinte, que menos 5 é uma constante, então sai da derivada, então vai ficar menos 5. E eu vou derivar aqui dentro. Vai ficar só o seno de 5x. Quanto é a derivada dessa função? Novamente uma função composta, a função mais externa é a função seno. E a derivada do seno dá quanto? Cosseno de 5x vezes a derivada da função mais interna, nesse caso é 5x de novo. Derivada de 5x dá quanto? 5, né? Então, a derivada dessa função vai dar menos 5. Esse 5 aqui é fora do argumento, eu posso colocar assim, né? 5 vezes 5 dá 25. Então, esse aqui vai dar 25 cosseno de 5x. Aí acabou, né? A segunda derivada do y em relação a x, aqui é x², detalhe importante, é menos 25 cosseno de 5x. Tirou a dúvida de vocês? Ok. Então, bora passar para a próxima. Tem muita questão para a gente resolver hoje aqui. Aqui, essa questão aqui é um pouquinho mais trabalhosa, ela é mais bacana. Então, tu tem uma função f derivável até a segunda ordem, e isso aqui é um detalhe muito importante, porque se tu não tiver que essa função f é derivável até a segunda ordem, não faz nem sentido colocar essas outras informações aqui. Mas como ela é, então ok, sem problema. E g dado dessa forma, ó, g de x igual a f de x². Então, bora colocar as informações dessa questão aqui no quadro. A função g de x é igual a f de x ao quadrado. Eu quero calcular isso aqui, né? G duas linhas de x. E o que eu tenho? Eu tenho que f' de 4 é igual a 2 e f duas linhas também de 4 é igual a 3. Então, a questão me disse isso, olha, g é dado dessa forma, a função g de x. Eu quero que você calcule a segunda derivada de g no ponto 2, sendo que f' de 4 é 2 e f duas linhas de 4 é 3. Essa função f ela é derivável até a segunda ordem. Bom, como eu quero obter a segunda derivada de g no ponto 2, então eu vou derivar a função g até a segunda ordem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou derivar dos dois lados aqui. Então, a derivada de g de x
do lado esquerdo e a derivada de f de x ao quadrado do lado esquerdo. Bom, a derivada de g de x aqui, nesse caso, vai ser ela mesma, né? A derivada de g no ponto x. Igual. E aqui do lado direito, o que que acontece? A gente tem uma função composta, né? A função f é a função mais externa e a função x quadrada aqui, função mais interna. Aplicando agora a regra da cadeia, o que que nós temos aqui? A derivada da função mais externa, aqui não é quadrado, aqui é derivada. Agora sim. Então, a derivada da função mais externa vai ser a derivada da f. Então, vai ser f' de x ao quadrado. Como eu não conheço a função f, então vai ficar só a notação de derivada mesmo. Vezes, aplicando a regra da cadeia, quanto é a derivada da função de dentro aqui? A função de dentro é x ao quadrado. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x, né? 2x. Ok, então nós calculamos a primeira derivada da função g e deu esse produto aqui, ó. Derivada da f no ponto x ao quadrado vezes 2x. Já é o que eu quero? Ainda não. Então tenho que derivar a função g de novo, ou seja, eu vou derivar agora a derivada da g. Então vou calcular isso aqui, g', a derivada da função g e a derivada desse lado aqui, do lado direito. X ao quadrado vezes 2x derivada. Ok. Aqui do lado esquerdo vai aparecer quem? A derivada da g dá quem? Da segunda derivada da função g. E aqui do lado direito? Observe agora que nós temos um produto, né? A derivada da função f no ponto x ao quadrado vezes 2x. Então, aqui, para derivar isso aqui, a gente tem que usar a regra do produto e a regra da cadeia, né? Então, vou fazer com um pouco mais de calma isso aqui. Então, como é que fica isso? Vai ficar a derivada da primeira função, vou colocar assim, vai ficar f' de x ao quadrado, derivada, vezes, repete a segunda função, que é 2x, mais, repete a primeira função, f' de x ao quadrado, vezes, deriva a segunda função, 2x, derivado. Então, tem que calcular isso aqui agora. Bom, quanto é que dá a derivada da derivada de f de x no ponto x ao quadrado? Aqui a gente aplica a regra da cadeia, né? A gente tem uma composta, a função mais externa é a derivada da função f, a função mais interna é a função x ao quadrado. Então, vai ficar a derivada da função mais externa, que é a derivada da f, então vai ficar assim, é f, duas linhas de x ao quadrado, vezes a derivada da função que aparece aqui dentro. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Então, tudo isso aqui que apareceu foi só dessa derivada aqui. Só que ainda tem um 2x aqui fora multiplicando. Então, vai aparecer um 2x bem aqui. Mas, agora bora derivar aqui. Não, aqui só repete, né? f' de x ao quadrado vezes a derivada dessa função que aparece bem aqui. Derivada de 2x dá quanto? 2. Ok, então nessas condições já está quase pronto o que eu quero, né? O que eu quero? G' de 2. Ficou ruim para fazer aqui. Deixa eu fazer aqui no meio, vou apagar aqui, só para finalizar. Então, eu quero G duas linhas, na verdade, no ponto 2. Então, como nós acabamos de verificar que a segunda derivada da função g deu isso aqui, né? Então, agora eu vou substituir onde tem x por 2. Vai aparecer um 2 aqui, 2 bem aqui, aqui e aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, isso vai ficar igual a segunda derivada da função f no ponto 2 ao quadrado,
vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 bem aqui de novo, mais f' no ponto 2 ao quadrado, vezes 2. É isso aqui que a gente tem que calcular. E o que que dá isso aqui? Aqui dá f² de 4, 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 4, 16, né? Aqui dá 16, mais f' de 4 aqui de novo, vezes 2. Ora, quanto é que vale a segunda derivada de f no ponto 4? Está bem aqui, ó. É 3. E a primeira derivada no ponto 4 vale 2. Então, substitui agora aqui. Isso aqui vai dar 3 vezes 16, mais a primeira derivada no ponto 4 vale 2, vezes 2. Isso aqui dá quanto? 3 vezes 16 dá 48, né? 2 vezes 2, 4. 48 mais 4, 52. Pronto. E aqui acaba a questão. Observa o seguinte, se você não conseguir usar as regras de derivação, regra da cadeia para calcular a derivada dessa função, né, é meio complicado você resolver esse problema. Então, o que eu aconselho é o seguinte, treinem bastante essas regras de derivação em casa. Na lista nas notas de aula de vocês tem vários exercícios lá. Repitam eles, peguem mais exercícios nos livros e façam. É interessante esse exercício de fazer várias vezes, várias questões para aprender bem. Inclusive para lembrar da fórmula, né? Que por exemplo, a regra de derivação do produto, né? A derivada da primeira função vezes a segunda, mais repete a primeira função, deriva a segunda. Isso aí, quando a gente vê pela primeira vez, demora um pouco a assimilar essa ideia. Olha essa outra questão aqui agora. Deixa eu colocar aqui no quadro. Então, a questão te diz o seguinte, te diz que y é igual a f de x para todo x no domínio da função f, a função f é derivável e vale essa igualdade aqui, né? xf de x mais seno de f de x igual a 4. Aí a questão pede para verificar essa igualdade aí, que é verdade. Mostrar que a derivada da função f no ponto x é igual a esse quociente. Eu só tenho isso aqui. O que eu faço para resolver essa questão? Eu tenho que calcular a derivada da f, na verdade, né? Só que a f é uma função, f de x igual a y, e ela é uma função que cumpre essa igualdade aqui para qualquer x no domínio dela. Bom, então a única alternativa que eu tenho é derivar essa igualdade aqui. Então é isso que eu vou fazer, eu vou derivar essa igualdade aqui dos dois lados, e depois eu vou tentar isolar a derivada da f, que é o que a minha questão pede, né? Mostrar que a derivada da f é dada por aquele quociente lá. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou só colocar aqui eu vou derivar isso aqui agora. Vou derivar aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. Derivada em relação a x. Tudo que a gente está trabalhando aqui até agora é derivada em relação a x. Ok. Então aqui a gente tem uma soma, a derivada da soma é a soma das derivadas, só que aqui a gente tem um produto, ó, x vezes f de x, e aqui a gente tem uma composta, seno de f de x. Então a gente vai ter que trabalhar com essas duas situações aí, derivada do produto e a derivada da função composta, que é a regra da cadeia. Então como é que fica essa derivada aqui? Vai ser a derivada de x, vou fazer assim, derivada de x vezes f de x, mais, aí repete o x agora, né?
usando aqui a regra do produto, vezes a derivada da tua função f. F de x. Isso daqui. Mas tudo isso aqui que apareceu foi só dessa derivada, usando a regra do produto. Agora a gente vai usar a regra da cadeia aqui para derivar essa função. Derivada da função de fora é a derivada do seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de quem? De f de x. Vezes a função mais interna aqui é a função f de x. Quanto é a derivada da função f de x? É a derivada da função f de x. Eu vou colocar assim por enquanto. F de x. Derivada. Igual. Derivada da função constante 4. Quanto é que dá? Dá 0, né? Então, vou botar logo um 0 aqui. Então, fica tudo isso aqui. A derivada da nossa função. Ok. Derivada de x dá quanto? Dá 1. Então, vai ficar 1 vezes f de x, vai ficar f de x mesmo. Mas, aqui vai ficar x que multiplica. Derivada da função f de x vai ser a derivada da função f de x. Mais cosseno de f de x repete. Vezes a derivada da função f de x. Tudo isso está dando 0. Vocês estão entendendo até aqui? Tranquilo? Ok. Aparece um f' de x aqui e bem aqui. Então, vou tirar em evidência esse f de x aqui e, ao mesmo tempo, eu vou passar esse camarada aqui para o lado direito aqui e trocar o sinal. Então, como é que fica? F' de x, tirando em evidência daqui, vai sobrar x, né? Então, x mais, tirando em evidência bem daqui, sobra cosseno de f de x. Cosseno de f de x. Igual, aqui estava o f de x, agora passa para o lado direito aqui, trocando o sinal, menos f de x. Ok. Esse termo aqui que está multiplicando a derivada da f, eu vou passar agora dividindo, eu vou isolar agora a função f' de x. Então, f' de x vai ser igual menos f de x, que já está aqui. Aí, essa soma que está multiplicando aqui a derivada, agora eu vou passar dividindo, vai aparecer aqui embaixo. Então, vai aparecer x mais cosseno de f de x. Pronto. A gente já obteve a derivada da função f e dá esse quociente aqui. Só volta lá no slide para ver se é isso mesmo que a gente estava procurando. De fato, ó, menos f de x dividido por x, cosseno de f de x. Observa o seguinte, que mesmo sem saber quem é a função f, foi possível a gente obter a derivada dela. E nesse caso aqui, a derivada dessa função, além de depender do ponto x aqui dentro, também depende da função f. Meio que depende de duas variáveis aí, só que f de x depende de x. Ficou bem entendido? Ok, a próxima vai ser exercício para vocês. Vou deixar um monte de exercício para vocês pensarem, né? Ó, essa daqui é exercício para vocês. Chega lá em casa, senta com calma, toma aquele copo de café. Faz essa daqui, bem bacana. Bom, isso aqui é o que eu queria ver na aula passada, né? Mas não deu tempo. Para a aula de hoje, agora a gente vai ver isso aqui, ó. Derivação implícita e derivada da função inversa. Bom, primeira definição, né? O que é uma função implícita? Então, a gente diz que uma função y, que é igual a f de x, é dada implicitamente pela equação q de xy igual a 0, se para todo x no domínio da função f, o ponto xf de x é solução da equação, isto é, q de xy igual a 0. Professor, não entendi nadinha. É normal isso, é normal.
A priori a gente não entende muita coisa não. Na maioria dos casos, das funções que a gente trabalhou até agora, foram funções explícitas, né? Então, em geral eram funções que era bonitinha a cara dela. Salvo essa última questão aqui. Essa última questão aqui meio que eu já usei a derivação implícita, né? Porque não estava explícito aqui quem era a função f de x. Eu só sei que a função f de x cumpria essa igualdade. Mas, o que é uma função explícita, na verdade? Exemplos de funções explícitas. Essa daqui, ó, y igual a x ao quadrado, por exemplo. É uma função explícita, eu conheço a cara dela. Outra função, y igual a x ao quadrado mais 1 dividido por 3. É uma função explícita. Outra função, y igual a 1 sobre x. Função explícita. A gente conhece essas funções, a gente sabe trabalhar, sabe derivar, sabe calcular o limite, então está tudo bonitinho. Mas o que é uma função implícita? Então, em geral, a gente tem uma situação dessa aqui, y é igual a uma função f de x. Uma função ela vai ser implícita quando ela cumpre uma equação, e a gente não consegue identificar de fato quem é a tua função f. Por exemplo, essa função aqui é y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1, por exemplo. Bom, essa é uma função implícita, ela é dada implicitamente, né? Y igual a f de x, então o y aparece bem aqui, mas eu não consigo isolar, enxergar de cara quem é só a função f de x igual a y. Quem é só o y. Mas eu consigo derivar funções desse tipo. Como é que eu faço isso? Eu derivo a equação. Bom, se eu sei derivar uma equação, eu consigo achar o coeficiente angular da reta. Consequentemente, eu vou poder encontrar também a equação da reta tangente de uma dada curva. Mesmo que a equação que aquela curva seja dada implicitamente, através de uma equação. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Bom, já que eu já coloquei isso aqui, eu acabei de falar que é possível obter a derivada de uma função dada implicitamente, bora calcular a derivada dessa função aí. Como é que eu faço para derivar uma função desse tipo? Bom, bora obter f' de x aqui nesse caso. Então, eu só sei que y é igual a f de x e é uma função que cumpre essa igualdade aqui. Como é que eu faço para achar a derivada dessa função? É simples, basta eu calcular a derivada aqui dos dois lados dessa equação. Sim ou não? Sim, né? Só que observa o seguinte, y é igual a f de x, então eu tenho uma função composta. Então, para derivar essa soma aqui, o que eu faço? Eu vou derivar aqui e somar com essa derivada. Só que aqui eu tenho uma função composta. O que eu tenho que usar? Regra da cadeia. Então, vou derivar a função mais externa, que é a função y ao quadrado. Quanto é a derivada de y ao quadrado? 2y vezes... Não, né? Ah, sim, de fato. Vezes, quanto é a derivada da função de dentro aqui? A função de dentro é a função y, né? Sim ou não? Então, vai ficar a derivada da função y, que eu vou colocar dessa forma aqui. Vai ficar y'. Derivada de x ao quadrado em relação a x. Tá, essas derivadas, eu esqueci de comentar de novo, essas derivadas são todas em relação à variável x. Mesmo eu escrevendo essa notação aqui, eu estou pensando na derivada em relação a x. Quanto é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x, né? 2x. Igual, quanto é a derivada da função constante igual a 1? 0. Só lembrar isso aqui. Vale essa igualdade aqui, então estou pensando nisso aqui. Ok, então se eu quero y', eu tenho que isolar ele aqui, né? Então, isolando o y', o que acontece? Aqui é mais 2, passa para cá menos 2, né? Menos 2x. Então, vai ficar menos 2x dividido. Aqui tem 2y multiplicando, passa para cá dividindo. Simplifica esse com esse
quem é que sobra? Menos x sobre y. Então, a derivada de y em relação a x, nesse caso, é menos x sobre y. Mesmo eu não conhecendo a cara da função y, mas eu sei que ela cumpriu essa igualdade aqui. E lembrando, o que é isso daqui, né, que eu escrevi aqui? Y² mais x ao quadrado igual a 1. Se a gente for escrever não, se a gente for plotar o gráfico disso aqui, o que é? É uma circunferência, né, de raio 1. Então, é uma circunferência mais ou menos assim, de raio 1. Então, isso aqui é a equação da circunferência de raio unitário. Então, se eu sei a derivada de y aqui, eu posso calcular, por exemplo, a equação tangente a um ponto aqui, P qualquer. Nesse caso. Por quê? Tem essa derivada aqui. É óbvio, né, que para calcular a derivada num ponto, o coeficiente angular, esse ponto tem que estar sobre a curva, tem que pertencer ao gráfico da tua equação. Ok, a gente vai fazer isso mais para frente. Ficou bem entendido? Assim a ideia inicial? Então eu trouxe aqui, ó, alguns gráficos aqui de algumas equações onde a tua função ela é dada implicitamente. Essa primeira aqui é o círculo, eu acabei de colocar aqui, até calculei a derivada. A segunda aqui, não sei se você já conhece essa equação aqui, é chamada de cardioide. Ela parece muito com o coração, né? Lembra o coração. Essa outra aqui tem um nome interessante, é chamada de curva do diabo. Ela é uma equação dada implicitamente aqui dessa forma. Essa aqui é um pouquinho mais bonita, lembra um pouco um peixe, né? Aqui. É o Folha de Descartes, dado por essa equação aqui. Agora, bora calcular alguns exercícios, né? Usando agora a derivada implícita. Bora resolver essa questão aí rapidinho. Pergunta? Vamos lá, diga o seu nome, o curso. Eu sou Gabriel, de Engenharia Mecânica. Professor, eu queria saber por que ali, ó, só voltando, né? Por que ali você fez 2y vezes y'. Aqui. Aí, sim. E ali você não fez. Entendi direito essa parte. Por que apareceu isso aqui, nessa derivada, e por que apareceu só o 2x dessa derivada? É porque aqui é o seguinte. Deixa eu fazer aqui do lado, deixa eu apagar de novo. Ó, lembrando que y é f de x, né? Então, eu tenho, na verdade, isso aqui, ó. F de x, tudo isso ao quadrado. Mas, aqui só é o x mesmo. Então, x ao quadrado. E o que eu estou calculando? Lembra que eu falei, ó, isso aqui é a derivada em relação a x. Aqui eu tenho uma composta, né? Eu tenho a função quadrática, a função mais externa, e dentro tem uma outra função. Qual é essa função? A função f de x, é uma outra função que depende do ponto x. Então, eu tenho uma composta. Aqui eu não tenho uma função composta, aqui eu tenho só a variável x mesmo. Então, aqui é uma derivada normal. Então, é por esse motivo que a derivada dessa parcela aqui da soma é a derivada da função externa, que é a função quadrática. Então, vai ficar 2, que multiplica o que está dentro mesmo, né? Fica, deixa eu apagar aqui, fazer melhor. Então, fica 2 f de x. Só que eu tenho que derivar o que aparece aqui dentro, usando a regra da cadeia. O que aparece dentro? Não é a função f de x? Como eu não conheço a cara dela, então eu vou colocar aqui f, derivada da f de x. Ok. Aí aqui eu vou derivar x ao quadrado. Só que x é só a variável normal mesmo. Então, a derivada de x ao quadrado normal que a gente conhece. Quanto é a derivada de x ao quadrado? É só 2x, né? 2x. Claro, se a função x fosse uma outra função que dependesse de uma outra variável, eu teria que usar a regra da cadeia de novo. Então, só para ficar bonitinho aqui, né? Então, aqui vai repetir o 2f de x.
e aqui eu tenho a derivada da função f. Como eu não sei quem é, então eu vou só deixar denotado aqui que eu derivei ela. F' de x, e aqui repete. Ficou bem entendido, Sebrinho? Mais alguém tinha dúvida em relação a isso? Sim ou não? Palmas para o nosso colega aí. Obrigado. Qual é a questão mesmo? Aqui, né? Então, eu tenho a questão agora y. Sempre você tem que lembrar isso, né? Y igual a uma função que depende de x. E o que vale, né? Menos 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. E eu quero calcular quem? Quero calcular isso aqui, a derivada de y em relação a x. Então, eu tenho uma função y, que é igual a f de x, que cumpre essa igualdade aqui. Ou seja, é uma função dada implicitamente. Eu não conheço a cara dela direto. Só sei que ela cumpre isso daqui. Isso é verdade. E eu quero obter a derivada dessa função. Sem problema. O que eu faço? Derivo a igualdade. Então, vou calcular isso aqui, ó. Derivada em relação a x de quem? Aqui no lado esquerdo eu vou derivar essa soma. Menos 3x ao quadrado, mais 6y, mais 2x, igual, aqui do lado direito eu vou derivar a constante 6. Derivada em relação a x da constante 6. Ora, aqui eu tenho uma soma, né? Então eu vou derivar cada uma dessas parcelas aqui da soma. Então vai ficar a derivada de menos 3x ao quadrado dá quanto? Menos 3 é constante, sai, eu só derivo x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado dá quanto? 2x. 2 vezes o 3 dá 6, né? Então dá menos 6x. Todos concordam com isso? Ok. Mas, aqui vai ter um detalhe interessante. Aqui eu tenho y, né? Y é uma função que depende de x. Só que aqui eu tenho uma composta? Sim ou não? Não, né? Eu só tenho a função y aqui. Então, como eu não conheço quem é a função y, quanto é a derivada de y em relação a x? É a derivada de y em relação a x. Então, eu vou só escrever isso aqui, ó. Derivada de y em relação a x. O 6, como ele é uma constante, ele sai da derivada aqui, sem problema. Mas, derivada de 2x em relação a x dá quanto? 2, né? 2. Igual, derivada da constante em relação a x dá quanto? 0. Então, sobra isso daqui. Quem é que eu quero? Né? A derivada de y em relação a x, então, basta fazer o quê? Isolar esse camarada bem aqui. Então, eu vou botar ele bem aqui, derivada de y em relação a x vai ser igual a quem? Ó, esse 6 aqui, ó, menos 6x aqui, eu vou passar para o lado direito, vai trocar o sinal, vai ficar menos 6x, menos não, né? Mais, está negativo, fica positivo. E aqui tem mais 2, vai vir para cá agora menos 2. Esse 6 que está multiplicando, passa dividindo. Eu vou colocar assim, ó, vou colocar um 6 bem aqui e um outro 6 bem aqui, só para simplificar. Vocês entenderam o que eu fiz? Alguma dúvida? Então, posso simplificar esse com esse. Simplificando aqui o 2 com 6, vai escrever aqui no final, vai ficar um 3, né? 1/3. Isso vai ser igual a x menos 1/3. Então, está aqui, ó. Mesmo sem saber quem é a função y direto, né? Y que é igual a f de x, mas eu sei que ela cumpre essa igualdade aqui. Então, eu derivo a igualdade, depois eu isolo a derivada. Eu obtenho que a derivada dessa função é
x menos 1/3. Observa o seguinte, que nesse caso, a derivada só depende da variável x. Nesse caso aqui, ó, a derivada da função está dependendo de x e de y. Ou seja, para calcular um ponto nessa derivada aqui, tem que saber quem é o x e quem é o y. A gente vai ver situações desse tipo já já. Um outro detalhe importante, tanto aqui como lá, você poderia fazer o seguinte, olha, se eu quiser isolar bem aqui já quem é teu y antes de derivar, o que vai acontecer? Observa o seguinte, o que vai acontecer? Isolando o y bem aqui assim. Então, o y vai ser igual a quem? O c já está aqui desse lado, né? Aí vai vir mais 3x ao quadrado menos 2x. Não é isso que acontece? Tudo isso dividido por 6 aqui. Estava multiplicando. O que eu acabei de fazer aqui foi o seguinte, eu peguei uma equação, né, uma função estava escrita implicitamente, e transformei ela de modo que a função agora ficou explícita. Eu conheço quem é a cara da função y. Y é isso aqui, é a função de x. É claro que nem sempre é possível fazer isso, né? Tem casos que não tem como você separar. Então você tem que derivar aqui mesmo. Mas se você quiser, você pode fazer isso, ou então você deriva aqui. Eu acho que o caminho é mais rápido derivando direto aqui a igualdade. Mas fica a teu critério. Você sair daqui, isolar, depois derivar, também chega no mesmo resultado. Ok? Mais alguma dúvida? Então, bora lá. Hein? Olha essa outra aqui agora. Então, tu tem a função g. Deixa eu apagar aqui. Então, a função g de x é uma função que cumpre essa igualdade aqui. G de x mais x seno de g de x igual x ao quadrado. E eu quero calcular isso aqui, ó, g' de 0. Ok, g é uma função derivável e cumpre essa igualdade aqui. É uma função dada implicitamente. Pergunta, nesse caso, se eu quiser isolar logo a função g aqui, eu consigo? Nesse caso não, porque a função g aparece dentro do argumento aqui do seno, não tem como tirar ele daqui de dentro e isolar. Então, aquilo que eu comentei, às vezes é possível isolar aqui a função, mas nem sempre é possível. Nesse caso não dá. Bom, mas o que eu quero calcular? Eu quero calcular a derivada da função g no ponto zero. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar essa igualdade aqui. Derivada em relação a x. Eu vou escrever assim para ser mais rápido. Então, derivando agora essa igualdade em relação a x aqui, o que eu vou fazer? Vai ser a derivada dessa soma aqui. Então, como aqui aparece só a função g mesmo, então vai ficar derivada da função g de x mais... Aqui eu tenho um produto e nesse produto eu tenho uma função composta. Então, é a regra do produto mais a regra da cadeia aí, tudo junto. Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda. A primeira função é a função x, então vai ser... Derivada de x dá quanto? Dá 1, né? Então, não vou nem colocar. Vou colocar assim. Derivada da segunda é a derivada desse seno aqui, só que é uma função composta, é seno de g de x. A função mais externa é a função g, seno, e a função interna é a função g. Não, estou só repetindo, né? Até eu me confundo. Seno de g de x. Agora sim que eu vou derivar. Repete a primeira e multiplica pela derivada dessa segunda aqui. Só que é a função composta. A função mais externa é a função seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno de g de x. Vezes a derivada da função mais interna, que nesse caso é a função g. G' de x. Então, eu fico com essa derivada aqui. Isso só do lado esquerdo. Igual
Quanto é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. Ok? Sem problema? Eu já achei minha derivada, ó, só que ela está misturada aqui no meio. Então, o que eu vou fazer agora é isolar a derivada da função g. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. G' de x, quem é que vai aparecer aqui agora? Ó, aqui vai ficar 1, né? Vai ficar 1. Estou tirando em evidência. Aparece um G' de x aqui e bem aqui, eu estou tirando em evidência. Então, daqui sobra 1 e daqui sobra quanto? Sobra x cosseno de g de x, né? Mais x cosseno de g de x. Fecha aqui. Tudo isso igual, olha o que eu vou fazer agora. O 2x eu vou repetir, e esse termo que aparece bem aqui, ó, sem a derivada, eu vou passar para o lado daqui, trocando o sinal. Vai aparecer menos seno de g de x. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Alguma dúvida? Ok, já é o que eu quero? Ainda não, eu quero g' de 0. Bom, se eu quero g' de 0, eu tenho que isolar ainda, né? Ainda falta passar esse camarada que está multiplicando aqui, dividindo. Vou fazer aqui embaixo. G' de x vai ser igual, esse camarada que já está aqui, 2x menos o seno de g de x. Tudo isso dividido por 1 mais x cosseno de g de x, né? Então, é isso aqui que eu tenho, né? Agora sim. Quem é que eu quero? A derivada da g no ponto zero. Está bem aqui. Ó. É esse camarada aí que eu quero. Então, onde tem x agora, eu vou substituir por zero. G' de 0 vai ser igual 2 vezes o zero menos seno de g de 0, dividido por 1 mais 0 vezes cosseno de g de 0. Então, é isso aqui, ó. A derivada de g no ponto zero é isso aqui. Onde tem x agora, eu substituo por 0. Só que bem aqui dá quanto? Aqui dá 0. E bem aqui dá quanto? 0 vezes o cosseno de g de 0? Também dá 0. O que que sobrou? Sobrou menos seno de g de 0. Aqui no numerador, embaixo sobrou 1. Então, fica só isso aqui mesmo. Ou seja, a derivada de g no ponto zero é menos seno de g no ponto zero, né? Só que já é isso que eu quero? É quase, né? Porque aqui ainda tem uma situação aqui um pouco diferente aqui. Eu tenho g de 0 aqui dentro. Mas tem como eu obter g de 0. Por quê? Porque isso aqui acontece, ó. Então, aperta a pausa ali. A gente já sabe quem é g' de 0, que é menos seno de g de 0. Mas eu sei o seguinte, que g de x mais x seno de g de x é igual a x ao quadrado. Se eu quero obter g de 0, aonde tem x aqui eu vou substituir por 0 e ver o que que dá. Quem é g de 0 agora, né? Então, a gente vai obter o g de 0. Mais 0 vezes isso daqui, 0 seno de g de 0, igual, quanto é 0 ao quadrado? 0. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou procurando esse camarada aqui, g de 0, que é para substituir lá no seno. Ora, 0 vezes o seno de g de 0 dá quanto? 0. Quem é que sobra? G de 0 é igual a 0. Mas só colocando aquela informação que a gente obteve lá aqui. Então, eu tenho essa informação aqui. Eu tenho que g' de 0 é igual a menos seno de g de 0.
Essa informação aqui nós obtivemos ali. A derivada de g no ponto zero é menos seno de zero. Só que g de zero é zero. Então, eu vou substituir bem aqui agora. Quanto é que dá isso aqui? Dá menos seno. G de zero é zero, então é menos seno de zero. Quanto é que é seno de zero? Seno de zero, gente. É zero, né? Então, tudo isso que a gente fez foi para obter o resultado zero. Então, zero é um resultado, sem problema. É difícil? Tem que praticar muito, eu admito. Eu tive que resolver várias questões disso aí para me pegar a ideia. Às vezes, uma questão para outra muda um detalhe, a gente não sabe mais resolver. Olha essa questão aqui, ó. Questão interessante. Deixa eu apagar aqui. Hoje a gente está resolvendo um monte de exercício, né? Então a questão te diz o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Eu quero encontrar a equação da reta tangente no ponto 2 e raiz de 5, né? Eu quero a equação da reta tangente nesse ponto aqui. E a nossa função foi dada implicitamente pela equação da circunferência de raio 3. E agora, o que eu faço? Primeiro, para achar a equação da reta tangente, né? A gente precisa do quê? Do coeficiente angular dos pontos x0 e y0. x0 e y0 a gente já tem, tá aqui, ó. A questão já deu. Isso aqui é x0, y0. O x0 vale 2 e o y0 vale raiz de 5. Então, eu tenho que calcular essa equação aqui, né? Y menos y0 é igual a m, esse m é o coeficiente angular dado pela derivada, aqui é x menos x0, né? Então, tenho que verificar isso aqui, encontrar essa equação aqui. x0 tem, y0 tem, m eu não tenho, é o coeficiente angular. Só que quem é o coeficiente angular da reta tangente? A derivada. Só que eu só tenho essa equação aqui. Então, para achar a derivada, eu vou derivar essa equação aí. Então, eu vou calcular isso aqui, ó. Vou usar essa anotação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a derivada da função constante 9. Ora, essa situação aqui nós vimos logo no início da aula, né? Quanto é que dá essa derivada aqui em relação a x? Ó, derivada de x ao quadrado em relação a x dá quanto? 2x. 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x. Lembrando, y é uma função de x. Então, aqui a gente tem uma composta. Vai ficar a derivada da função de fora, que é 2y, vezes a derivada da função de dentro, que é a função y. Como eu não sei a cara dela, eu vou deixar só assim, ó, notação de derivada. d de y, d de x igual, derivada da função constante, 0. Isola aqui essa derivada. Então, d de y, d de x vai ser igual a quem? Vai ficar aqui, ó, vai aparecer aqui um menos 2x, né? Dividido por 2y. Então, isso aqui vai ficar x sobre y. Certo? Mas é o que eu quero ainda? Não, eu só achei a derivada da função. Só que eu tenho os pontos, né? Eu tenho os pontos, ó. Eu sei quem é x e sei quem é y. Então, basta eu verificar isso aqui agora. Para achar quem é o valor dessa derivada no ponto, eu tenho que calcular isso aqui, ó, dy dx no ponto 2 raiz de 5.
Essa aqui é uma notação que a gente usa, né, para dizer que eu estou calculando, eu estou verificando a derivada da função nesse ponto aqui, quando o x vale 2 e o y vale raiz de 5. E quanto é que dá isso daqui? Vai ficar menos, no lugar do x eu vou botar o 2, e no lugar do y eu vou botar raiz de 5. O 2 raiz de 5. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto 2 e raiz de 5 aqui, é menos 2 dividido pela raiz de 5. Aí já fica fácil, né? Porque eu já tenho quem é o x0, já tenho quem é o y0, eu acabei de obter o coeficiente angular, basta substituir aqui agora e organizar. Então, y menos, quem é y0? Raiz de 5. Raiz de 5 é igual a m. Quem é o m? Deixa eu até colocar aqui, isso aqui é o m. Quem é o m? Menos 2 sobre raiz de 5. Aqui é a raiz de 5. Raiz de 5 vezes o x menos, quem é o x0? Está bem aqui, ó, 2. Isolando só o y ali, o que que acontece? O y vai ser igual, aqui vai ficar menos 2x dividido pela raiz de 5, dividido pela raiz de 5, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar 4 sobre a raiz de 5, mais, aqui é menos a raiz de 5, eu passo para cá agora, mais raiz de 5. Pronto. A gente acabou de obter a equação da reta tangente a esse ponto aqui, 2 e raiz de 5. Se você quiser verificar se de fato essa equação aqui é a equação da reta tangente que passa por esse ponto, que pertence ao gráfico dessa equação, joga lá no GeoGebra. Né, professor? Então, eu fiz aqui para vocês. Está aqui, ó. Então, essa circunferência aqui verde, ela aparece bem aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E eu coloquei aqui o ponto também, ó. Tá aqui o ponto 2, raiz de 5, ele aparece bem aqui, ó. E aqui embaixo eu coloquei a nossa equação da reta, ó. Menos 2x sobre a raiz de 5, mais 4 sobre a raiz de 5, mais 5. E de fato, ela é a equação da reta tangente nesse ponto. Todo mundo já está usando GeoGebra? No celular, no computador, no tablet, smartphone e tudo mais? Ok, então bora voltar para cá. Essa aqui, deixa eu ver, usa a derivação implícita para encontrar a equação da reta tangente, a curva, essa curva aqui, né? No ponto de abscissa π e π, como é que a gente resolve essa? Alguém quer resolver aqui? Eu deixo. Vale ponto. Quem resolver no quadro vale ponto. Então, a questão é essa aqui, né? Eu te dou essa equação aqui, seno de x mais y igual a 2x menos 2y. E eu quero encontrar a equação da reta tangente no ponto π e π. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, né? Esse ponto aqui é quem? É o x0 e o y0. Sem problema. Se tu quiser verificar se esse ponto satisfaz essa equação aqui, basta substituir aqui. No lugar do x, bota π. No lugar do y, bota π. Ó, se aparecer um π aqui, é bem aqui, desse lado direito aqui vai dar 0. Se eu colocar π aqui mais π, vai ficar seno de 2π. Seno de 2π também é 0. Então, esse ponto aqui satisfaz essa equação aqui. Então, sem problema. Então, eu tenho que encontrar o coeficiente angular, né? Então, para encontrar o coeficiente angular, eu vou calcular essa derivada aqui.
Derivada aqui do lado esquerdo e do lado direito. Derivada em relação a x, que fique bem claro isso. Aqui do lado esquerdo eu tenho o quê? Uma função composta. Função mais externa é a função seno, e a função interna é a função y mais x, y de x mais x. Então é isso que eu tenho que derivar. Então, usando a regra da cadeia, como é que fica essa derivada aqui? A derivada da função externa é a derivada do seno, cosseno. Cosseno de quem? De x mais y. Vezes, quanto é a derivada da função de dentro aqui? A derivada de x é 1. Mais, quanto é a derivada de y? Eu não sei, né? É a derivada de y. Y'. Igual. Derivada de 2x em relação a x dá quanto? 2. Menos. Derivada de 2y em relação a x dá quanto? Dá 2y'. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tranquilo? Então, eu vou isolar agora o y'. Ok. Então, esse camarada que está do lado daqui, eu vou passar para o lado de lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a distributividade aqui. Ó. Vai ficar cosseno de x mais y vezes 1, cosseno de x mais y vezes y'. Então, vai ficar cosseno de x mais y mais cosseno de x mais y vezes o y'. Menos 2y está aqui, eu vou passar para o lado de lá, vai ficar mais 2y. Igual esse 2 fica aqui mesmo. 2y' aqui. Tirando o y' em evidência daqui, dessas duas parcelas, como é que fica? Y' vai multiplicar. Daqui sobra o cosseno de x mais y. Cosseno de x mais y, está aqui. E daqui vai sobrar 2. Igual. O 2 repete. Cosseno de x mais y, eu vou passar para o lado daqui e vai trocar o sinal. Cosseno de x mais y. E agora? Eu passo esse camarada dividindo. Então, vou ter que y' vai ser igual 2 menos o cosseno de x mais y dividido por 2 mais cosseno de x mais y. Então, a nossa derivada é isso daqui, né? 2 menos o cosseno de x mais y e 2 mais o cosseno de x mais y. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero ela calculada nesse ponto aqui. Então, aonde tem x e y aqui agora, eu vou substituir por π. Como é que vai ficar? Fica assim, ó, y' calculado no ponto π e π. Então, vai ficar 2 menos o cosseno. Cosseno de quem? Aqui vai ficar π, aqui vai ficar π. Vai ficar 2π, né? Cosseno de 2π. Dividido por 2 mais cosseno também de 2π. E quanto é que dá isso? Cosseno de 2π é quanto? É 1, né? Cosseno. Cosseno de 2π vale 1, então tu vai ter 2 menos 1. Vai ficar 1. Aqui embaixo é a mesma coisa, 2 mais 1, cosseno de 2π que aparece aqui. Então vai ficar 3. Então está aqui. O coeficiente angular da reta tangente ao ponto π e π é 1/3. Basta fazer o que agora? Jogar na fórmula, né? Y menos y0 vai ser igual a m, que é o coeficiente angular, x menos x0. Ora, y0 não é π, então vai ficar y menos π igual, o coeficiente angular nós não acabamos de obter? 1/3.
1/3 que multiplica x menos... Quanto é x0? Aqui, ó, π. Então eu posso deixar assim já, se eu quiser. Em geral, a gente isola o y, organiza tudo bonitinho. Então eu vou deixar isso para dever de casa. Organiza aqui, isola o y, joga no GeoGebra e verifica se de fato essa equação aqui é a equação da reta tangente nesse ponto aqui. Dever de casa para vocês. Eu não vou desenhar uma casinha aí porque vai demorar um pouquinho. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver que horas são. Ah, ainda tem tempo ainda. Tá. Essa aqui eu não vou fazer, eu vou só comentar a questão da curva normal. Deixa eu procurar aqui. Ok. Então, essa questão aqui está pedindo para vocês calcular a equação da reta tangente e normal nesse ponto aqui, 0 e menos 2. A reta tangente é isso que a gente acabou de verificar. A reta normal, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu acho que não. O que é a reta normal, né? O que é reta normal? Bom, basicamente é o seguinte, se tu tem uma curva aqui, por exemplo, uma circunferência, tu tem uma reta tangente aqui. A reta normal é uma reta que é perpendicular a essa reta tangente. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus, bem aqui. Ok, mas por que eu estou falando isso, né? Porque nessas condições, a reta tangente e a reta normal têm uma relação com os seus coeficientes angulares lá. Que é essa daqui, ó, o coeficiente angular da reta tangente, eu vou chamar aqui de MT, vezes o coeficiente angular da reta normal. Quanto é que dá esse produto? Essa é uma relação que a gente vê lá no ensino médio. É menos 1. Então, esse produto aí dá menos 1. Ou seja, se eu isolar aqui o coeficiente angular da reta normal, o que acontece? Deixa eu colocar aqui embaixo. Significa dizer que o coeficiente angular da reta normal vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente. Isso daqui. Ora, se eu sei calcular o coeficiente angular da reta tangente, então eu consigo obter o coeficiente angular da reta normal. Só que é dessa forma aqui. Em geral, quem é o coeficiente angular da reta tangente? Para uma função y igual a f de x. Né? Não é a derivada? Então, o coeficiente angular da reta normal vai ser dado por esse quociente aqui, menos 1 dividido pela derivada da função no ponto x. Ou seja, a equação da reta normal fica dessa forma aqui, ó, y menos y0 vai ser igual a menos 1 sobre a derivada da nossa função no ponto, né? Eu tenho que colocar o ponto aqui, né? Ficou legal. Vou botar assim. Vou botar só y'. Ah, não, ficou fácil. No ponto x0 e y0, pronto. x0 e y0. Agora sim. Aí vai ficar f' de x0 e aqui fica f' de x0 vezes x menos x0. Ok, então essa equação aqui é a equação da reta normal. Ó. Aparece menos 1 aqui dividido pela derivada no ponto ali, onde a gente está calculando a reta normal. Então tudo isso aqui veio daqui, né? Se você sabe calcular a reta tangente, usando essa fórmula aqui, esse m aqui é a derivada da tua função no ponto x0, que nesse caso é π. Então, de um modo geral, é isso aqui, ó. Equação da reta normal. Ok? Então, sabendo disso aqui, agora fica fácil de resolver essa questão aí. Vou deixar como exercício para vocês. Essa outra aqui parece um pouquinho simples, mas ela
tem um detalhe importante aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, a questão é o seguinte. Eu tenho aqui essa equação, x ao cubo mais 3y não, y ao cubo igual a 1. E eu quero calcular y duas linhas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Derivar duas vezes essa equação aqui. Então, eu vou derivar a primeira vez, vou anotar assim logo, y'. Lembrando, derivada em relação a x. Quanto é que dá essa derivada aqui? Derivada de x ao cubo em relação a x? 3x ao quadrado. Mas, essa derivada aqui dá quanto? É uma composta, né? Tem a função cúbica e a função y, que é f de x. Então, vai dar a derivada da função de fora, que dá 3y ao quadrado, vezes... Quanto é a derivada da função de dentro em relação a x? Da y', né? Igual, derivada da constante em relação a x, 0. E agora? Só apareceu o y' aqui, né? Mas quem é que eu quero? Y duas linhas. Então, vou derivar de novo. Então, vou derivar isso aqui agora, em relação a x. E a derivada de 0 em relação a x. Ok. Quanto é que dá a derivada de 3x ao quadrado em relação a x? 6x, né? 6x mais... E essa derivada aqui em relação a x? Eu tenho um produto agora e eu tenho uma composta bem aqui. Então, é regra do produto e regra da cadeia. Então, vai ficar a derivada do primeiro. Quanto é que dá a derivada dessa primeira função aqui? Vai ficar a derivada do de fora, que dá 6y, vezes a derivada da função de dentro, que é a derivada da função y, vezes y', vezes, só repete essa segunda função aqui, ó, y'. Isso daqui, essa primeira parte aqui, até esse y', veio só dessa derivada aqui. Esse outro aqui, repetir. Mas, conserva a primeira função, 3y ao quadrado, e multiplica pela derivada da segunda função em relação a x. Quanto é a derivada? Da derivada de y em relação a x? É a segunda derivada de y em relação a x. Igual, derivada de 0 é 0. Eu já tenho aqui quem é o que eu quero, né? Y duas linhas, só falta isolar. Então, vou colocar bem aqui y duas linhas, vai ser igual. Todo mundo que está aqui, nenhuma dessas parcelas aparece o y duas linhas, então vem todo mundo para o lado daqui. Vai ficar 6x mais, menos 6x na verdade, né? 6x está positivo, vem para cá negativo. E aqui, quem é que aparece? Vai aparecer menos 6y, y' ao quadrado. Tem y' vezes y' ao quadrado. E tem 3y quadrado que está multiplicando o y duas linhas aqui, ele vem para cá dividindo. Eu vou colocar assim, 3y', y quadrado. E vai aparecer bem aqui, 3y ao quadrado. Dá para simplificar, né? Vou colocar aqui embaixo. Dá para simplificar. Aqui simplifico o 3 com 6 aqui. Sobra quanto? Sobra menos 2x sobre y ao quadrado. Menos, e aqui sobra o quê? Um y daqui. Simplifico com o y do denominador. E o 3 com o 6 de novo aqui. Então, sobra menos 2 y' ao quadrado dividido por y. Então, está aqui. A segunda derivada da nossa função y é isso aqui. Está ficando fácil, né? A gente vai repetindo essas ideias aí, fica fácil.
Deixa eu ver que horas são. Ainda dá tempo ainda. Bom, próxima coisa. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, agora derivada da função inversa. Agora que vai ficar bonito o negócio. Bom, primeira coisa, a gente tem uma proposição aqui que é a função inversa. Então, tu tem que f é uma função inversível. Detalhe muito importante, se tu não tiver uma função inversa, não tem como calcular a derivada da função inversa. Então, sempre tu vai ter que ter uma função que é bijetora, ela vai ter que ser inversível. Onde a inversa dela é f menos 1. Então, se f é derivável em um ponto x, né, e a derivada é diferente de zero, então a inversa também é derivável em y, que é igual a f de x, e a derivada é dada dessa forma aqui. Tá ok? Ficou entendido? Bora calcular algumas coisas aí usando a derivada da função inversa. Antes de fazer isso, eu queria fazer o seguinte, deixa eu colar aqui. Só lembrar o que é a função inversa, né? Então, se tu tem que f de x é igual a y, se aqui é uma função bijetora que admite inversa, a gente vai supor isso, né? Então, se essa função tem inversa, como é que é uma característica muito importante, né? Se essa função tem inversa, então isso aqui acontece, ó. Então, se f de x igual a y, então, quem é o x na verdade, né? X vai ser igual a f menos 1 de quem? De y. Então, isso é uma característica da função inversa, isso aqui a gente pode usar. Além disso, se você calcular isso aqui, f de f menos 1 de x, quanto é que dá isso aqui? Olha, se eu estou calculando f na inversa dela, dá o ponto que está aqui dentro. Vocês lembram disso nas primeiras aulas? Isso aqui dá x. Ou seja, se eu calcular também aqui o f de f menos 1 de y, quanto é que dá isso aqui? Dá y, né? A função calculada na inversa dela dá o ponto que está aqui dentro. Bom, se é uma função que é inversível e admite a derivada, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar agora aqui dos dois lados em relação a isso. Por que eu vou fazer isso? Eu quero meio que demonstrar aquela fórmula lá que a gente estava usando. Sim ou não? Sim, né? Então, vou derivar aqui dos dois lados em relação a y, usando essa última igualdade aqui. Então, vou derivar em relação a y, não, em relação a x. Derivada em relação a x. Em relação a x ou em relação a y? Peraí. Sempre me confundo isso. Essa derivada que eu vou fazer é em relação a y, porque eu estou trabalhando com a inversa. Ok. Então, eu tenho uma função que é composta aqui, ó. F de f é menos 1 de y. E eu vou derivar em relação a y, dos dois lados aqui. Então, aqui eu vou usar a regra da cadeia. Vai ficar a derivada da função de fora. Quem é a derivada da função de fora? F' de f menos 1 de y. Vezes a derivada da função de dentro. Quem é a derivada da função de dentro? Derivada de f menos 1 de y. Essa derivada que eu estou fazendo agora é em relação a y, variável y. Ok. Quanto é que dá essa derivada aqui dentro? Eu vou escrever assim, né? Como eu não sei quem é, então vai ficar f menos 1 de y, derivada. Igual, quanto é a derivada de y em relação a y? Agora a derivada é em relação a y. Nesse caso dá quanto? Dá 1. Olha que bonitinho. Só que é o seguinte, olhando para cá, quem é f menos 1 de y? Está bem aqui, ó. Vale essa implicação aqui, essa dupla implicação, na verdade.
Se ela tem inversa, então isso aqui acontece. Isso aqui acontece. Né? Essa implicação ocorre. Então, já sei quem é f menos 1 de y, é x. Então, vou substituir bem aqui. F' disso aqui, só que isso aqui é x. Então, vou substituir o x bem aqui. Vai ficar igual a 1. E o que eu vou fazer aqui? Esse camarada que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar f menos 1 de y. Aqui a derivada. Então, isso aqui, se vocês forem verificar, é a fórmula lá que a gente acabou de mostrar, que eu acabei de mostrar para vocês na proposição, só que está trocado aqui. Esse f' de x que aparece aqui vai aparecer aqui no denominador. Ao contrário. E agora vai ter um detalhe importante. As derivadas que a gente for trabalhar aqui nesse denominador é em relação a y, porque eu estou trabalhando com a inversa. Então, quando eu falar na derivada bem aqui, vai aparecer nos exercícios já aí, é a derivada em relação a y, porque é a inversa da nossa função. Então, bora fazer logo um exemplo rapidinho aqui. Deixa eu ver que horas são. Ainda dá tempo. Ok. Derivada da função arco-cosseno. Vocês já fizeram essa daí? Então, eu tenho que f de x, não vou escrever assim não, vou escrever ao contrário. Vou escrever assim, arco cosseno de x é igual a y. Y é igual a f de x. Como é que eu faço para derivar essa função aqui, arco cosseno de x? Ainda não sei, né? Mas essa função aqui, ela é inversível, ela tem a inversa. Quem é a inversa dessa função? Cosseno, né? Ou seja, essa função aqui é uma função que admite inversa e a inversa dela é a função cosseno. Vocês têm que lembrar isso. Ou seja, x vai ser igual a cosseno de y. Então, se você tiver dúvida disso aqui, calcula o cosseno aqui e aqui desse lado. Aí vai ficar o cosseno do arco cosseno de x, que vai dar x, e vai ficar o cosseno de y aqui do lado direito. Então, você vai obter isso aqui. Então, eu quero derivar essa função aqui. Só que eu não sei calcular a derivada dela direto. Mas a inversa dela eu sei, que é a derivada do cosseno. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é isso aqui. Ó. Então, eu vou calcular a derivada do arco cosseno de x, eu vou calcular a derivada. Só que quem é a derivada dessa função aí? Eu acho que eu fiz coisa errada aqui, peraí. Tá aqui. Quem é a derivada dessa função? Bom, direto eu não sei, mas eu vou calcular usando a função inversa. Quem é a função inversa dela? É o cosseno de y. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, a derivada dessa função vai ser 1 dividido pela derivada do cosseno de y em relação a y, essa derivada aqui. Ok? Então, quanto é que dá essa derivada aqui? Em relação a y, vai ficar 1, derivada do cosseno de y em relação a y, menos seno, né? Então, vai ficar menos, vou colocar o menos aqui embaixo, menos seno de y. Só que aqui tem um problema, porque a derivada aqui é em relação a x, e aqui aparece um y. Como é que eu faço para assumir isso? Para voltar para o x, na verdade. Aí você tem que lembrar de uma situação muito importante, que é a relação trigonométrica fundamental. É essa aqui, ó. Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y igual
a 1. Aqui não aparece seno de y, aqui não aparece seno ao quadrado de y, isola o seno de y bem aqui. Então, seno de y vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de y. É isso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Isolei só o seno de y aqui. Então, quando eu isolei, eu obtive essa igualdade bem aqui. Aí eu vou voltar para cá e substituir bem aqui. Onde tem o seno de y, vai aparecer tudo isso aqui agora. 1, tem um menos aqui, então vai ficar menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Ah, professor, não sumiu o y não, está aqui. Só que, detalhe, eu sei quem é cosseno de y, é x. E o que aparece aqui, né? O cosseno ao quadrado? Só que o cosseno é x, então eu vou substituir, no lugar do cosseno vai aparecer um x. Então vai ficar aqui 1 dividido por menos 1 pela raiz, menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então está aqui. Essa aqui é a derivada do arco cosseno de x. Agora só recapitular o que foi feito aqui. Então eu tenho essa função f de x igual a arco cosseno de x, como está lá no slide. Só que para facilitar eu vou chamar assim, o arco cosseno de x é igual a y. É uma função que tem inversa e eu quero calcular a derivada dessa função. A primeira coisa que você tem que fazer, encontra a inversa da função. Nesse caso, a inversa da função arco cosseno é o cosseno de y. Segunda coisa, calcula a derivada do arco cosseno usando a derivada da função inversa. Ou seja, a derivada do arco cosseno vai ser 1 sobre a derivada da inversa dela. Como eu estou trabalhando com a inversa, essa derivada que aparece bem aqui é em relação a y, a derivada normal do cosseno que a gente conhece. Então, calculando essa derivada, vai ficar 1 dividido por menos seno de y. E aqui é o terceiro passo que a gente diz, né? Você tem que dar, de alguma forma, voltar, sair da variável y e chegar na variável x. Nesse caso, você tem que fazer o seguinte, lembrar dessa relação trigonométrica fundamental. Eu sugiro que vocês treinem bastante, lembrar dessa fórmula aqui. Né? E aqui eu só isolei o seno de y, obtive que seno de y era essa raiz aqui. Aí voltei para cá de novo e substituí, ó, seno de y é isso aqui. Por que eu fiz isso? Porque bem aqui, ó, aparece alguma coisa conveniente, ou seja, aparece um cosseno de y aqui, que é exatamente o x. Vai substituir bem aqui. Então, a derivada do arco seno de x é 1 dividido por menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. É difícil? Mais ou menos, né? Lá nas notas de aula de vocês está feito isso aqui. Tem da tangente, do arco tangente também. Tem vários outros lá, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Como eu quero entregar a prova, então eu vou deixar o seguinte, presta atenção. Essa do arco seno, vou deixar como exercício para vocês fazerem. A do arco tangente, se vocês quiserem, eu vou fazer na próxima aula. Essa aqui eu faço na próxima aula. Obrigado, pessoal. Aqui na sala ao lado.